Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maurício Atala, eu sou professor de inglês aqui do Ponto dos Concursos e começamos 2015 já com vários concursos abertos e hoje eu vou falar sobre o curso para escriturário do Banco do Brasil, ok? Esse curso tem quase 2.500 vagas e eu preparei um curso com 10 aulas e dentro dessas 10 aulas eu peguei os tópicos mais importantes para a tradução das provas e consequentemente para fazermos as questões de múltipla escolha, ok? Então eu vou falar sobre os tópicos agora que nós vamos estudar no nosso curso, um por um, explicando direitinho como que você vai fazer para você ter sucesso na aprovação nesse concurso, ok? Então vamos lá. Bom, essa aula de hoje é a aula 0, né? Que é simplesmente a aula demonstrativa. Eu vou falar sobre uma por uma das aulas que estão dentro desse curso. Na aula 1, nós vamos falar sobre o tempo no presente em inglês. Bom, as primeiras aulas, todas elas estão falando sobre a flexão dos verbos em inglês. Por que estudar tanto o tempo de verbo em inglês? Porque além de ser muito mais fácil do que o português, é muito importante quando você está fazendo uma prova, você tentando traduzir a prova, você ter noção de que tempo que o verbo está para você não cair do cavalo, entendeu? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar todos os tempos. Na aula 1 nós vamos estudar o tempo presente em inglês, que nós temos o presente contínuo, que é uma ação que está acontecendo no momento. O presente simples, vou explicar direitinho como usar o presente simples em inglês. E o imperativo, que é bem tranquilo também. Então essa vai ser a nossa aula 1. Na aula 2 eu já falo sobre o passado. O passado em inglês tem poucas coisas, algumas coisas são um pouco diferentes do português, mas é bem fácil. Quando é bem explicado, eu coloquei uns exemplos bem legais, vai ser bem fácil para vocês identificarem. Ok? Nós teremos o passado simples, que é uma ação que ocorreu em um tempo acabado. O passado contínuo, que é uma ação que estava acontecendo no passado, estava em andamento. O presente perfeito, que é o mais importante. O presente perfeito que é formado pelo verbo have como auxiliar e o verbo principal no particípio, na terceira forma. O presente perfeito contínuo também vou explicar direitinho para vocês. O passado perfeito, que é formado pelo had mais o verbo na terceira forma. O passado perfeito contínuo e a partícula used to. Bem tranquilo também. Então, na aula 2 eu vou falar sobre o passado. Na aula 3 eu vou falar sobre o futuro, ok? Vamos falar como usar o presente contínuo, que apesar de ser presente, ele é muito usado em inglês com tempo futuro, com determinante de tempo. A partícula going to, que também é futuro. E o futuro com os outros dois verbos modais, que é o will e o shall, ok? Repetindo, todos esses os exemplos vão ser exemplos da prova, eu tirei das provas da Cesar Gran Rio, que é a banca desse concurso, ok? Bom, agora vamos para a aula 4. A aula 4 eu vou falar apenas sobre preposições. Como é que você usa? In, on, at, under, behind, opposite, up, down, over, through, by, about. E vou falar sobre umas outras também, ok? Vou explicar como é importante você identificar a preposição em um texto, em uma sentença, ok? Bom, a aula 5 eu vou falar sobre, muito importante também, que é a voz ativa e a voz passiva em inglês. Vou pegar todos os tempos, um por um, por exemplo, presente contínuo, que a gente estudou na aula 1, na forma passiva. Presente simples, na forma passiva. Passado simples, na forma passiva. Passado contínuo, forma passiva. Então, todos os tempos estudados anteriormente terão sua forma passiva bem explicada por mim, ok? Pronto. Na aula 6, um dos tópicos mais importantes que cai direto na hora de traduzir, você vai ter que memorizá-los, são os verbos modais. Can, could, shall, should, todos eles, cada um deles tem uma função na sentença, por isso que eles chamam verbos modais. Eu vou explicar direitinho na aula 6 para vocês, ok? Todos eles aqui, inclusive o do rather. Pronto. Agora vamos para a aula 7. Na aula 7, apenas conjunções. Né? Conjunções são super importantes porque elas mudam totalmente, dependendo do contexto, cada conjunção tem um sentido e ela pode mudar. Se você não memorizá-las bem,
elas podem ter uma função muito importante na sentença. Você pode entender uma coisa sendo que o texto está querendo dizer outra, ok? Agora, o tópico mais importante são os phrasal verbs, que eu vou explicar bem devagarzinho para vocês. O que são phrasal verbs? As mais comuns de acordo com a banca e como identificá-las no texto. Lembrando que phrasal verbs são verbos acompanhados de preposição ou advérbios que juntos eles podem ter um significado diferente. Então, se você não tiver noção de que são phrasal verbs, você vai fazer a análise de um verbo, você vai saber o tempo, mas se a phrasal verb for separável, a preposição ou advérbio que estão lá na frente, eles estão ligadas ao verbo, e se você separá-las, você não vai conseguir traduzir o texto, aí vai atrapalhar, você vai perder tempo da prova. Ok? Na aula 9, eu vou falar para os dois verbos coringa do inglês. São get, muito importante, tem 5 funções diferentes, e o verbo have. Não, o verbo have nem sempre é o verbo ter. Vai depender do contexto, eu vou explicar direitinho para vocês, ok? E na aula 10, que é a última aula do curso, eu vou falar sobre, vou fazer a interpretação de duas provas da Assis Gran Rio para a gente assimilar os conhecimentos adquiridos durante o curso, com os tempos de verbo, conjunções, etc. Ok? Então vamos lá. Bom, aula 1, vou explicar como que eu fiz. Na aula 1, como eu havia falado anteriormente, nós vamos falar sobre o presente contínuo, o simples e o imperativo. Bom, essa sentença foi tirada de uma prova, tá? Aqui nós temos o verbo no presente simples, uma sentença afirmativa. Aliás, na verdade temos 2, ok? O verbo takes, que vem do verbo to take, aqui está no presente simples na terceira pessoa do singular. Lembrando a vocês que em inglês é muito mais fácil o português, porque a flexão do verbo não é igual ao português que você muda pela desinência no final do verbo. Você simplesmente bota um S para a terceira pessoa do singular. O resto é tudo igual. Vou explicar direitinho para vocês. Aqui o verbo feel, ele está no presente também, só que ele está na terceira pessoa do plural. Isso significa que não tem flexão. Então fica mais fácil. Então nessa sentença, nós temos 2 verbos, fica fácil você entender. Ok? Tranquilo. Vamos para a aula 2. Na aula 2, vou falar sobre o presente contínuo, que are going está no presente contínuo. Ok? É formado pelo verbo to be, mais o verbo principal com ing. Vou explicar também o que é muito importante, que o ing, num verbo, ele não é sempre gerúndio, não. Não cai nessa, não. Vou explicar os 5 casos, porque quando você olha o ing, você achar que é o gerúndio, se ele não tiver acompanhado o verbo to be antes, não é gerúndio, ok? Vou explicar isso direitinho para vocês. Nessa outra sentença, outra parte da prova, que eu tirei também, das provas da Assis Gran Rio, nós temos o verbo to be com o verbo principal com ing, que é o mesmo caso. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos analisar se está acontecendo agora ou se está no futuro. Vou explicar direitinho, ok? Bom, agora a outra parte da aula 1, que é a forma imperativa. Aqui nós temos o verbo to think no imperativo e aqui to enter também. Vou explicar como analisá-los num texto, ok? Bom, na aula 2, uma das aulas mais importantes, que eu vou falar simplesmente sobre o passado. Várias formas de passado. O passado simples. Nessa sentença que eu peguei aqui, gente, ó, o verbo to have está no passado simples. Lembrando um detalhe muito importante, em inglês nós temos que saber apenas 3 formas dos verbos. Mas por que apenas 3 formas? Porque a língua inglesa ela tem o uso de verbos auxiliares. Então, às vezes, a flexão do verbo ela não está no verbo, ela está no auxiliar. Isso facilita muito a memorização de vários tempos de verbo. Aqui o verbo have está no passado, ele está no passado simples. E nessa outra sentença que eu peguei do texto também, o verbo said está no passado simples, que é o verbo to say no passado. Ok? Bom, já tivemos a aula 1. A aula 2 também, que é a aula só sobre o passado. Vou explicar detalhadamente todas as formas de passado em inglês. Bem fácil de memorizar, não tem que preocupar. Inclusive a partícula use to. Ok? Pronto. Vamos para a aula 3. Na aula 3, deixa eu falar mais um pouquinho sobre o passado simples. Peguei mais 2 exemplos
das provas, aqui o verbo involved, e está com ED, eu vou explicar como ver o verbo quando está no passado em inglês. Aqui o verbo está com a partícula ED, ele é um verbo regular. Nós temos verbos regulares e irregulares. Nós vamos aprender isso aí. Nessa outra sentença, a sentença de baixo, nós temos o verbo to be no passado. A diferença entre o to be e os outros verbos também vai ser explicado. Were, verbo to be no passado simples. Temos também o verbo to move out, que está no passado simples. Novamente um verbo com ED. Isso significa que o verbo é regular. Ok? Mais outro exemplo de verbos no passado. Esse aqui é o mais importante, que é o presente perfeito, que é um verbo have, ou has, dependendo do sujeito, mais o verbo principal da terceira forma. A gente vai ter que entender que é muito importante sabermos a terceira forma do verbo, porque se você não souber a terceira forma, você não vai conseguir distinguir qual verbo que é. Aqui, essa é a terceira forma do verbo to write. Como ela está acompanhada do verbo, você vai ler como passado. Escreveu, e eu vou explicar também quando é que você vai traduzir para tem escrito. Vai depender da situação, vou explicar direitinho para vocês. Nesse caso, o verbo have não tem a função de ter, esquece isso, ok? Pronto. Embaixo, um outro pedaço do texto que eu peguei, vejam bem, nós temos dois presentes perfeitos, have been, e temos um presente perfeito contínuo, ok? Vou explicar também como traduzir um por um. Have been, presente perfeito. Have been migrating, presente perfeito contínuo. Ok? Agora sim, a aula 3. A aula 3 eu vou falar apenas sobre o futuro em inglês. É muito mais fácil do que o português, porque eu uso verbos auxiliares. Então a flexão vem toda em cima do verbo auxiliar. Não tem que fazer modificação no radical do verbo. Nós temos presente contínuo como futuro, eu vou explicar também. O futuro com partícula going to e com esses dois verbos modais, o will e shall. Tirando um exemplo do texto, eu consegui dois. Tudo das provas da Cesar Rio. Então vai ficar bem fácil. Will become, que é o verbo no infinitivo to become, acompanhado da partícula will, vai transformar o verbo no futuro simples. O verbo to be, com will, vai virar futuro. Então é bem fácil. Esse verbo auxiliar will é para todas as pessoas. A flexão para todas é igual. Não muda como português. Ok? Vamos para a aula 4. A aula 4, só sobre preposições. Bom, essas preposições, essas preposições, eu vou explicar como elas aparecem nas sentenças, mas vou explicar também, nesse caso aqui, elas não têm relação com o verbo anterior. Por que eu estou falando relação com o verbo anterior? Porque nós vamos falar na aula 8 sobre as phrasal verbs, que essas preposições, óbvio que cada uma delas tem uma função na sentença, ok? Geralmente in tem função de em, of tem função de, on tem sentido de sobre, a respeito de, ou contato de superfície, eu vou explicar. Mas a gente tem que ficar ligado no verbo da sentença, se não tiver relação com ele. Porque se o verbo tiver relação com ela, ela pode ter uma função completamente diferente. Nós vamos explicar todas aí um por um, ok? Pronto. Na aula 5, super importante, voz ativa e passiva em inglês, bem tranquilo. Eu vou pegar o tempo presente contínuo que a gente aprendeu na aula 1, vou explicar na forma passiva, ok? Por exemplo, nesse exemplo que eu peguei aqui, ó, estão sendo preparados o verbo to be, o verbo com ing e a terceira forma do verbo prepare. Essa é a forma passiva do presente contínuo. Ok? Nesse outro exemplo que eu peguei, mesma coisa. Eu tenho o verbo to be mais o verbo na terceira forma. Também a forma passiva, só que no passado simples. Ok? Pessoal, essa explicação das primeiras 5 aulas que nós vamos ter no nosso curso, ok? Daqui a pouco eu volto falando das outras 5, explicando direitinho os tópicos mais importantes, ok? Vamos lá.